O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro do nosso trabalho, nas lições da Escola Bíblica Dominical, já estamos na lição de número 5, lição essa que é para a classe de jovens e adultos. O texto áureo proposto está no verso 28 de Lucas, capítulo 21. Palavra esta que diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lição número 5, com o título Sinais da vinda de Cristo. A nossa lição está baseada mais no capítulo 24 do livro de Mateus, de onde retiramos a nossa leitura bíblica em classe, tomando como leitura bíblica de classe os versos de número 1 até o verso 14. Fazendo a leitura deste texto, leio primeiro os 3 versos iniciais. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? Na continuidade do texto bíblico, verso 4 em diante, podemos estar lendo ainda: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim,
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Esta é a nossa leitura bíblica, verso 1 a 14, do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24. Passando ao esboço da nossa lição, temos no nosso padrão de 3 tópicos que temos desenvolvido nas nossas lições. O primeiro tópico do desenvolvimento será predições sobre falsos sinais. Segundo, predições sobre acontecimentos gerais. E predições sobre acontecimentos particulares. E assim estaremos desenvolvendo a nossa lição por todo esse capítulo 24. Em continuidade, passando já a nossa introdução, fazendo um resumo do material de classe, nós temos o texto que passamos a ler. Falando publicamente aos judeus ou aos discípulos em particular, Jesus ensinou e advertiu várias vezes sobre uma futura e última vinda em poder, glória e majestade. Mas é por ocasião do presente discurso que o mestre dá maiores detalhes sobre este acontecimento. Tudo começa quando os discípulos, querendo impressionar Jesus, chamam a sua atenção para a estrutura magnífica do templo, que era o orgulho de todo israelita. Cristo então declara que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Diante desta predição, os discípulos fazem a pergunta-chave que originou o grande discurso profético. Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observemos bem nesse nosso assunto, nessa introdução, que uma coisa simples conduziu a todo o teor do capítulo 25, 24 e 25 depois também. Jesus, junto ao templo, ensinando, caminhando com os discípulos, e eles querem apresentar a estrutura do prédio. Que coisa magnífica! Na verdade, para ficar no ponto deles se admirarem, muitos séculos se passaram. Porque quando começaram a construir o templo, era muito simples, pobre, paupérrimo, porque o povo estava diminuído e pobre, diferente do templo de Salomão, em que havia abundância de riqueza. Prata era coisa comum, pela riqueza da época. Agora, voltando do cativeiro, uns poucos milhares
para reconstruir toda a nação, estavam empobrecidos demais. Tanto que quando começaram a construir o templo, os mais idosos que tinham visto o templo que Salomão construíra, choraram. Que é esta casa em relação ao templo, ao monumento construído por Salomão? Mas com os passar dos séculos foi se melhorando. Até a política também envolveu. Os governadores que por ali passaram, colocados por outros impérios, foram melhorando para agradar aos judeus. Mas Jesus foi direto: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo impactou os discípulos e fizeram esta pergunta que nós temos neste verso 3. Observe a pergunta, porque ela se divide em 3 partes. Dize-nos quando serão essas coisas. Ou seja, não ficará pedra sobre pedra? Quando será que isso vai acontecer? Quando serão essas coisas? Segunda pergunta, aqui neste mesmo versículo: que sinal haverá da tua vinda? Terceira parte, ou terceira pergunta neste verso, eu vou colocar assim: que sinal haverá do fim do mundo? Perguntaram quando serão essas coisas, qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Repetindo: quando serão essas coisas? Destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda? E dentro do português repete-se: e que sinal haverá do fim do mundo? Então são 3 perguntas: uma, destruição do templo, e 2 que estão colocadas no templo, vamos dizer assim, na mesma época, que é a vinda de Jesus e o fim do mundo. Muito bem, e Jesus vai responder. Só que Jesus, ao responder, vai falando, ou se ele colocou em ordem, o evangelista não colocou em ordem. Por isso a resposta, ou as respostas, as 3 perguntas do verso 3 estão repartidas em todo o capítulo 24 e depois o capítulo 25 também. Então não está em ordem a resposta em Mateus capítulo 24. Muito bem, passando em frente na nossa lição, primeiro tópico: predições sobre falsos sinais. Sigamos em frente, observando dentro do nosso material de classe esta colocação inicial. Os judeus eram ansiosos por sinais, para que pudessem crer. Os povos pagãos, por sua vez, se assustavam com qualquer sinal do céu. Por isso, em resposta à pergunta feita pelos discípulos, que sinal haverá, Jesus trata primeiro daquilo que não deveriam considerar como sinais da sua vinda ou do fim do mundo. Observem, portanto, expressões bíblicas como em Mateus capítulo 16, verso 1. Jesus conversando com fariseus, saduceus e outros mais. No verso 1 de Mateus 16 temos este texto: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Jesus já tinha feito tantos sinais: leprosos curados aos montes, ressurreição de mortos. Nunca houve tantos milagres assim numa mesma época por um mesmo profeta, um mesmo enviado de Deus, e tantas outras coisas, maravilhas que Jesus fez, qual nenhum outro homem fez. Mas queriam sinal. Para esta geração que lhe perguntava isso, Jesus disse: outro sinal não será dado. Já foram dados tantos sinais, a não ser o sinal do profeta Jonas.
a sua ressurreição. Mas continuando, 1 Coríntios capítulo 1, verso 22, temos um verso em que Paulo diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Quem vai explicar ao homem a sabedoria com que Deus faz todas as coisas? Quem atingirá a sabedoria de Deus? Em Jeremias 10, 2, nós temos o profeta advertindo ao povo de Judá com essas palavras: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Ou seja, os povos, as nações de uma forma geral, sempre ficam observando e assustando-se, meteoro chegando, mais um fragmento de algum planeta vindo em direção à Terra, o calor está excessivo, alinhamento dos planetas, e fora astrologia também. Mas a palavra de Deus diz para nós não aprendermos esse caminho das nações, se espantando, inquietando ou querendo predizer alguma coisa pelos sinais dos céus. Muito bem, então isso era de fato comum, e até hoje ainda é comum alguém querer algum tipo de sinal ou uma resposta de Deus, uma prova de que Deus esteja em algum negócio. Isso também percebe-se, até profetas chegaram a expor sinais para aqueles a quem era dirigida a palavra, como Isaías falando também para o rei Acás: pede um sinal. Ou para Ezequias, para saber que você vai curado, o sol vai estar caminhando para trás. Então era comum isso, e até nossos dias, mas a instrução aqui servirá para nós também nesse particular. Passando em frente, ainda nesse tópico, predições sobre falsos sinais, primeiro item a considerar, agora em orientação direta, na resposta de Jesus: falsos cristos e falsos profetas. E a palavra é esta: nesta predição o Senhor admoesta os discípulos a estarem atentos contra a operação do engano, pela qual muitos creriam que Cristo já teria voltado, mediante falsos mensageiros e falsos sinais ou prodígios. Ao contrário de uma manifestação particular, o sinal da vinda de Cristo será evidente, inequívoco perante o mundo todo. Então começa essa colocação na nossa lição, que Jesus tem como resposta inicial para os seus discípulos que lhe perguntaram alguma coisa. As 3 perguntas do verso 3 de Mateus 24. E assim, observando o texto na Bíblia, nós temos Mateus capítulo 24, verso 25, Jesus dizendo, além da leitura bíblica que nós já fizemos há pouco: eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então Jesus respondeu claro. Ninguém pode dizer que Jesus já veio, que está aqui ou ali ou acolá. Quantos já erraram disto, dizendo que Jesus chegou em 1800 qualquer coisa? Aqui na nossa região, Jesus virá tal dia lá em Campos do Jordão, no Monte Tal. E quantos foram para o Monte Tal? Na Coreia, milhares de pessoas deslocaram para uma posição em que algum dito profeta disse que Jesus estaria vindo naquele dia tal. E tudo isso foi falso. Se tivessem lido esses versos, pronto, não teriam se deslocado e passado essa vergonha. E lembrando que Jesus também disse: ninguém sabe o dia e nem a hora. Então,
estejamos atentos. E ele avisou: vigiai, estai atentos, porque será como um laço sobre todos os moradores da terra. Então a vinda de Jesus é como um relâmpago, de uma vez só. Jesus virá nas nuvens do céu, no chamado último dia, dia do juízo final, dia do arrebatamento da igreja e outras colocações mais. Explicando, porque muitos perguntam: pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Não é assim mesmo? Se tiver um corpo morto em algum lugar, as águias, os urubus, na nossa linguagem, a ave nossa aqui, da nossa região, simplesmente vai ser atraído para aquele local. É uma comparação simples. Jesus quer dizer que onde estiver um servo dele, ele se manifestará para o dia do arrebatamento. Não precisa ficar preocupado, sair fora da casa, no quintal, para Jesus te ver e te levar. Não precisa nada disso. Jesus vai te achar, até na sepultura, em qualquer cemitério ou no mais profundo do mar. O Senhor vai achar os seus. Portanto, está a colocação aí. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, Paulo fala à igreja também de Tessalônica dessa forma: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Interessante é isso. Se há tantas palavras falando de uma brevidade da vinda de Jesus, a necessidade de estarmos prontos hoje, considere agora naquele tempo, 2000 anos quase atrás, Paulo dizer nesse texto que ninguém se inquiete porque Jesus não está vindo ainda não. Na verdade, precisamos estar atentos, porque aquela geração já foi, para eles Jesus já veio, mas no sentido total do fim do mundo e o arrebatamento da igreja não seria naquela época. Paulo já teve entendimento que muitas coisas teriam ainda que acontecer antes de Jesus vir. E no nosso assunto, além desses particulares que estamos falando, tem também que falsos profetas sempre existiriam. Pedro fala, Judas fala, tantos falam, mas cuidado, Jesus virá uma só vez, no chamado último dia, para o arrebatamento da igreja. E muitos estão fazendo a vinda de Jesus repartidamente. Vem para isso, vem daquele jeito, depois vira daquele outro, depois finalmente é assim. E não é assim não. Não é assim não. Ele vem para levar os seus. Ele não virá em corpo carnal para estar em algum lugar e o pessoal fazer um trono para ele e etc. Não, há um grande engano nisso. Jesus virá mais uma vez, depois da ressurreição dos mortos, que já estudamos lição anterior. Depois de apresentar ao Pai todas as coisas, virá o fim. Portanto, estejamos atentos a esses particulares. Muito bem, passando a um parágrafo mais na nossa lição, retiramos o resumo, que assim está. Numa segunda parte, sinais concretos no céu e na terra. Lemos o texto: pequenas e grandes guerras têm manchado o planeta com sangue e destruição. A todo momento surgem novas ameaças de conflitos, mas até o fim haverá guerras, e portanto não podem servir como sinais da vinda do Senhor. Assim também, muitas outras mazelas da sociedade humana, como fomes, doença, catástrofes naturais, podemos citar terremotos, agora tsunamis, assim como eventos do céu, ocorrem a todo tempo, não podendo ser apontadas de modo particular como sinais, de forma alguma. São antes juízos de Deus sobre as nações que rejeitaram o senhorio de seu Filho Jesus e por adorarem
à criatura ao invés do Criador. O mundo está fragilizado. A nossa estrutura terrena, que parece firme, o chão parece firme, não está firme. Nós somos como um ovo trincado, com as trincas todas soltas e movendo-se de vez em quando, uma batendo na outra. São as placas teutônicas. Nós estamos muito vulneráveis no nosso próprio planeta. Por isso, tsunamis, terremotos, vulcões aqui, vulcões lá, e tanta coisa terrível acontecendo, porque o mundo já está quebrado, está todo trincado. Para um fim aqui no nosso planeta, é a coisa mais fácil que tem. É só uma plaquinha dessa, em vez de bater na outra, mergulhar para o fundo do magma. E pronto. É um desastre total. Mas vejamos alguns versos mais, dentro daquilo que Jesus colocou. Lucas capítulo 21, verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Tudo está mudado. Todos mais antigos, com mais idade, sabem que está tudo modificando de uma forma rápida demais. Mas no Salmo capítulo 2, ou Salmo 2, os versículos iniciais falam claramente do juízo de Deus contra as nações, os reis, os juízes, ao colocar a palavra dessa forma. Porque se amontinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. É o que nós estamos vendo hoje agora. Quantos querendo romper com as coisas de Deus, não querem ouvir falar de Deus, de Criador, de religiosidade, de fé, de igreja, de família. Querem criar um mundo diferente, do jeito deles, como se eles pudessem fazer alguma coisa e tivessem autoridade, ou fosse deles as almas dos homens. Mas Deus lá no céu está vendo, está rindo, e de vez em quando um juízo, um tsunami aqui, um tsunami ali, uma guerra aqui, uma peste acolá. É para os homens estarem em temor diante de Deus. Mas podíamos estar colocando outras coisas mais, como em Daniel capítulo 9, e depois Daniel capítulo 11 também, a palavra falando de uma forma bem clara, até ao fim, depois da morte e ressurreição de Jesus, haveria guerra até ao fim. No outro lugar diz: assolações estão determinadas até a consumação. O que é a consumação? Até o fim. Bem claro isso. Daniel se espantou vendo visões de Deus, e o assunto tratava-se de uma guerra prolongada. E até hoje, para todo lado guerras, e outros indícios mais de perturbação social para todo lado. Não esqueçamos disso, que é comum entre nós estas coisas. Continuando um pouco mais, um terceiro item é colocado no nosso tópico. Primeiro, predições sobre falsos sinais, o princípio de dores, coisas diversas que Jesus chamou simplesmente de princípio de dores. Aflições sobre o mundo, que já temos considerado no item anterior, na leitura do texto bíblico mesmo. Mas vamos ler este parágrafo. Jesus refere-se metaforicamente às dores de parto de uma mulher que anunciam a hora de dar à luz uma criança.
Os acontecimentos descritos até aqui, embora não sejam propriamente sinais da vinda de Cristo, demonstram a perplexidade e o desespero da criatura diante dos males que se evidenciam na terra. É o pressentimento da chegada do fim dessa agonia, ou do fim dessa agonia. Ante o caos dos acontecimentos em que o mundo se precipita, o crente não deve se assustar, mas considerar que tais coisas apenas anunciam um juízo ainda mais terrível sobre o mundo, e vigiar para não se deixar entorpecer pelas distrações desta vida. Tantos sinais, mas princípio de dores não é ainda o fim. Tanto que observem, no passado mais longínquo, nós temos nas Sagradas Escrituras considerações de terremotos que existiram no tempo passado. Sim, são citados na Bíblia. Mas hoje em dia parece que terremoto é uma constante. Se não é no Brasil, em qualquer outro lugar está tremendo alguma coisa. Por todo lado, o mundo está inquieto. É o fim? Ainda não. Mas observe que isso já está passando de uns 100 anos para cá, que estão sendo mais frequentes esses males. E o mundo se inquietando. O mundo como que perplexo. E observe na área da saúde que não adianta o combate a um mal, parece que o mal vence e ganha muitas vezes. Um exemplo claro para nós aqui no Brasil é o dengue. Um mosquitinho que era dengue só e agora tem muitas outras variáveis. Então o homem está vencendo. E fica esse slogan por aí, né? O mosquito não pode contra uma nação unida. Pois é, mas o mosquito está ganhando da nação desunida e unida também. Está cada vez pior. É juízo de Deus. Não conseguem batalhar contra um mal e querem afrontar o Criador. É a resposta de Deus. É a resposta de Deus. Continuando vendo alguns versos neste aspecto, deste tema, o princípio de dores, queremos fazer menção de Lucas capítulo 21, verso 25, 26, aquilo que Jesus deixou bem claro: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus estão abalados. Aí está. Nós somos um povo simples, acostumado à nossa rotina, mas quem está envolvido com análise do sol, acompanhando os fenômenos do sol, sempre há uma preocupação. Houve uma explosão diferenciada no sol e vai acontecer algo na terra. Bom, estamos esperando que aconteça algo muito notório. Algo acontece, né? Somente as partes, vamos dizer assim, aparelhos magnéticos ou eletromagnéticos, que percebem que houve alguma alteração por aí. Mas deixemos. Há sinais. O mar revolto, o mar poluído, os animais marinhos estão como que desnorteados. Por quê? O que está acontecendo no mar? Por toda a existência humana havia sempre o deslocamento dos peixes, das baleias, das aves de um lado para outro, sem errar nos períodos diversos das estações. Mas agora então vemos aí baleias indo em direção errada, tartarugas errando o lugar de colocar os seus ovos, pássaros perdidos por aí sem saber onde é que tinham que ir, focas morrendo nas praias, pinguins errando o caminho.
Olha, se o homem não vê isso, é porque na verdade está desatento da natureza, né? Da própria natureza. Mas está acontecendo coisas. Ainda na sequência que temos, queria citar também 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1, a palavra que diz: mas irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse texto aqui para nós mostra que todos aqueles males, todos aqueles terrores, acontecimentos diferenciados nos céus, na terra, etc., não são um sinal do fim. Não são. Porque na verdade Jesus falou também, né? Como será? Será como no dia de Noé, tudo normal, casando-se, comprando-se, vendendo-se e etc. A vida normal. De repente, foi o dilúvio no tempo de Noé, de repente será o fim deste mundo, a vinda de Jesus. Observe bem isso. Então, esta palavra, quando os homens acharem que está tudo bem, aí que pode ser o momento de repentina destruição e não haverá escape. Continuando, passando agora ao nosso tópico segundo, predições sobre acontecimentos gerais. Ainda baseado em Mateus, no capítulo 24, na continuidade desta leitura, nós temos ainda, primeira consideração, nestes versículos, Jesus previu acontecimentos que afetariam os seus discípulos em particular em todo o tempo, desde os apóstolos até a consumação dos séculos. Estamos naquela palavra dos discípulos perguntando a Jesus, que está no verso 3: quando estas coisas acontecerão, que sinal haverá da tua vinda, que sinal haverá do fim do mundo? E agora, de uma forma diferenciada, temos mais respostas. Grande tribulação. Grande tribulação. Bom, bem, no parágrafo do nosso material de classe, tiro este resumo: às dores que atingem as nações em comum, acrescenta-se a prova da fé, a que os cristãos deveriam se submeter em aflições e perseguições por amor ao Evangelho, até a morte, ou a própria morte. O mundo aborrece a Cristo, logo aborrecerá também a todos os que quiserem segui-lo. O mundo já está ruim para todos, Agora, para o crente, além do mundo ruim, amaldiçoado pelas muitas transgressões e abominações e o destemor ao Criador, a Deus, Senhor da nossa vida, tem ainda que o cristão sincero diante do mundo não é bem quisto, é perseguido, é desprezado e etc, etc, etc. Então, grande tribulação veria sobre os cristãos. Muitos falam de grande tribulação, algo de uma época por vir, esquecendo-se das palavras das Sagradas Escrituras, que mostram para nós que é presente, no tempo último, derradeiro da igreja na face da terra. No mundo tereis aflição. Coloca um outro sinônimo para aflição. No mundo tereis tribulação. E pensa que tribulação, o termo na Bíblia, é uma coisa diferenciada. Não, é aflição. Tristezas diversas sobre os cristãos e sobre o mundo. Assim, observem Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, verso 22,
Quando Paulo, depois de passar por coisas terríveis, por ter anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, ele passa de igreja em igreja animando os irmãos. Ele que foi apedrejado, ele que quase foi morto, levanta-se e vai agora de igreja em igreja animar os irmãos. E o verso 22 diz: Paulo, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Estão esperando coisa maior? Paulo mesmo chegou a dizer que passou por tribulações tais que até da vida se desesperou. E Deus permitiu isso para ele entender que a confiança, a expectativa dele tem que estar tão somente em Deus. E para nós é a mesma coisa. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 12, Pedro falou bem claro: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí está. É para o cristão estar como que no mar de rosas, procurando entretenimentos, férias, passeios, finais de semana de repouso. Meu Deus, estamos num mundo deserto, com perigos de tentações para a destruição de nossa própria alma. Então, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. É um perigo. Mateus 24, 29. Oh, palavra tão clara esta. Jesus falando: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Não está aqui na projeção o nosso verso 30, mas lembre: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus virá. Mas como do mesmo? Deixa eu verificar o verso 29. Depois da aflição daqueles dias. Querem mais detalhes? Daniel capítulo 12, verso 1, verso 2. Haverá um dia de aflição qual nunca houve. Nunca houve. Mas nesse tempo será salvo o povo de Deus. Nesse tempo de grande tribulação qual nunca houve, mas será salvo o povo de Deus. Observe essa expressão que é bem clara. E depois diz: e depois desse tempo de aflição qual nunca houve, os mortos hão de ressuscitar. Então, colocando ao contrário, Jesus vem em tribulação depois. Daniel, repito, capítulo 12, verso 1, verso 2. E aqui esses textos que temos, em particular Mateus 24, verso 29. Continuando um pouco mais, dando sequência à nossa lição, depois de nós falarmos destes versos todos, e em particular depois de estarmos falando sobre uma grande tribulação sobre o povo de Deus em particular, chegamos a um segundo assunto, a uma segunda colocação, que é apostasia e fracasso espiritual. Apostasia e fracasso espiritual. Lembremos de Mateus 24, que é a base desse nosso estudo. Jesus mesmo disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar.
Outra palavra, quando ele voltar, achará fé na terra? São colocações. Mas lendo o texto, retirando o material de classe, temos: Jesus aponta que ocorreria na igreja de muitos se escandalizarem, abandonando a fé por causa das perseguições. Outros ainda fomentariam contendas, divisões e heresias. Falsas doutrinas seriam sorrateiramente introduzidas, pelas quais muitos seriam engodados, enganados. O aumento da iniquidade, ou seja, da violação dos princípios divinos, acabaria solapando o amor a Cristo e ao próximo, e isso traria a ruína de muitos crentes e igrejas. Porém, contra esta situação geral de abatimento, haveria aqueles que perseverariam até ao fim, ou que na paciência possuiriam as suas almas. Em estudo anterior, de trimestre anterior, a palavra que o escritor colocou para nós foi: ainda necessitamos de paciência, mas o que há de vir, virá e não tardará. Portanto, paciência também, considerando a situação do mundo corrupto e o esfriamento da igreja. Passando alguns versos, em João, na carta de João, primeira carta, capítulo 2, verso 18: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vivemos um tempo terrível de divisões e mais divisões, rebeliões e rebeliões, onde dentro das que se dizem cristãs, até mesmo pentecostais, cheios do poder do Espírito, mas não conseguem ficar juntos. Uns aos outros se aborrecerão e trair-se-ão. Estamos vivendo esse tempo. E com isso, a fé diminui, o amor esfria, aquela dedicação ao evangelismo, buscando almas para serem salvas, também recai. E muitos também não estão querendo alma para Jesus, não, estão querendo alma para serem eleitores seus numa próxima eleição. Ou muitos estão querendo que venham para suas igrejas para não deixar de estarem contribuindo com dízimos e ofertas. Perdoe, mas nós não somos cegos mais. Estamos vivendo uma época que é só abrir a internet que vocês têm coisas e mais coisas, e vemos que o interesse não é almas para Jesus, é membros fiéis na nossa igreja, cuidando de nós. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. O alerta de Deus não é de hoje, mas João falou quase 2000 anos atrás. É a última hora, tem muita gente se fazendo contrário a Cristo, mas infelizmente tem muita gente achando que o anticristo vem depois de Jesus levar a igreja. É agora o tempo. Ainda em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, Paulo deixou esta mensagem: mas o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Nós passamos séculos na Idade Média de um cristianismo chamado cristianismo de Jesus, mas que proibia o casamento.
E para justificar o casamento é o mal necessário. Não estou entendendo nada. Deus criou o casamento e abençoou e disse: seja venerado entre todos o matrimônio. Que absurdo. E agora parece que inverteu. Agora o casamento é tão divulgado que casamento é qualquer coisa unido com qualquer coisa. Mas o princípio de Deus permanece. Deus os criou, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Um Adão e uma Eva. E não alterou isto. Continuando, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, aqui eu chamo a atenção de todos. Para mim, este é o sinal mais evidente da vinda de Jesus. E mais um outro que daqui a pouco estarei falando. Esse verso diz assim, ou estes versos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a vinda de Jesus não acontecerá, é o que lemos no verso 2, em leitura anterior. Repito, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer ou parecer Deus. Aqui sim é que eu entendo que é um sinal fortíssimo da vinda de Jesus e fim do mundo: a igreja apostatando. Estamos vivendo esses dias. Olha as igrejas com as coisas que estão acontecendo. Ensinava-se algo há 30, 40 anos atrás e agora está tudo mudado. Por quê? Porque as leis dos países estão mudando. As coisas mais notórias, naturais, próprias deste mundo, os homens estão ditando como que tem que ser. E a igreja, que se chama igreja, então não é igreja, é um dito cristianismo, uma instituição dita religiosa, ou muitas, estão simplesmente acatando as leis dos homens e colocando como leis de Deus. Aí Jesus falou em Mateus capítulo 15: em vão me adoram, seguindo mandamentos que são preceitos de homens. E falando mais claro ainda, divórcio nunca foi permitido por Deus, segundo casamento nunca foi permitido por Deus, as igrejas estão aprovando. Homossexualismo, abominação, está escrito na palavra. E quantos estão aí amenizando as coisas? Precisamos amar a todos. Amar é uma coisa, aceitar o erro é outra. Temos que ser astros, luz deste mundo, mostrando claramente a situação, qual é a verdade de todas essas coisas, e não aprovando nem participando, mas condenando-as, todas essas torpezas que estão por aí. Nós estamos falando vários textos bíblicos, mas temos outros textos mais. Na própria carta de Paulo a Timóteo, numa e na outra, sempre fala a mesma coisa: homens amantes de si mesmo, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. Está isso no casamento. Os homens, mulheres estão mais amando os seus próprios deleites do que amar o companheiro de tantos anos, ou a companheira de tantos anos, ou os filhos que geraram, e vão atrás de deleites. E o princípio de Deus é: até que a morte os separe. Então estamos em um sinal bem evidente do fim, apostasia das instituições religiosas que se dizem cristãs, seguindo, adotando leis que são dos homens. E nesse tópico 2, predições sobre acontecimentos gerais, o testemunho de Cristo às nações. O sentido é esse, de que aconteça o que acontecer, um povo fiel a Deus
existirá até o fim. Até o fim. Quando Jesus vier, teremos irmãos nossos vivos, testificando do Evangelho, vivendo a vida cristã, e serão transformados no abrir e fechar de olhos diante do arrebatamento, na vinda de Cristo. Ou seja, com toda perseguição, todos os males e destruição dos princípios divinos, haverá sempre alguém fiel a Deus até ao fim. E outras expressões. Mas no nosso texto da lição, o testemunho de Cristo às nações como um terceiro aspecto a apresentar ou considerar, lemos: apesar das dificuldades externas e internas, é certo que a igreja subsistirá em todo o tempo, até o fim, pois a ela é confiada a obra da pregação do Evangelho. E mesmo quando, sob as circunstâncias mais aflitivas, os cristãos ainda poderiam glorificar a Deus pelo seu testemunho. Muito bem, aí temos diversos textos bíblicos, entre outros que poderíamos tomar. Mateus 28:18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, Jesus disse o quê? Estará conosco, estará com os seus todos os dias até o fim. Até o fim. Apocalipse 6:11: e a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E também o capítulo 7, verso 3, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Ou seja, o fim não virá. E o que detém um fim é que tem gente para ser salvo, tem um número a ser completado. Enquanto não se completar esse número, não chegará o fim. Entendamos bem isso, claro. No céu não vai ter vaga, de forma nenhuma. Todos os lugares, na previsão e perfeição de Deus, estarão preenchidos. Ah, mas tem muita vaga ainda. É a palavra das bodas do filho rei. Já está sobrando lugar. Então, vão atravessar as gerações. Continua pregando o evangelho, que temos que ganhar almas. Enquanto não completar, Jesus não virá. E este evangelho será anunciado até os confins da terra. Se for territorialmente, eu acho que já alcançou. Mas ainda tem geração nascendo ainda. A gente passa por um bairro pregando o evangelho, prego para todo mundo. Oh, estou livre agora. Dá mais uns dias, pode voltar, que tem gente que não ouviu o evangelho, porque mudou-se, nasceu, cresceu, tem agora entendimento e precisa ouvir o evangelho. Então, confins da terra pode ser as gerações, e não só territorialmente. Continuando, passamos agora ao terceiro tópico: predições sobre acontecimentos particulares. E aí, vamos estar dando sequência, voltando praticamente à primeira pergunta e à primeira questão. No nosso texto de classe, retiramos isto. Em resposta à pergunta dos discípulos, Jesus também fala sobre quando serão estas coisas. No caso, a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Isso já havia sido predito por Daniel e em outras ocasiões pelo próprio Senhor. Em complemento à palavra falada a princípio, Jesus orienta seus discípulos para que, quando a destruição do templo
pusesse fim a todo o sistema de adoração mosaico. Eles não se escandalizassem como os demais judeus. Ou seja, não ficará pedra sobre pedra. Quando serão essas coisas? Ele vai responder daqui a pouco, diretamente na pergunta inicial, no início do nosso assunto. Agora, atentem. Versos nós temos diversos nas Escrituras. Uma variedade de informações bíblicas temos. Daniel capítulo 9, verso 26. O povo de Israel que sobrou, os remanescentes, poucos milhares dos milhões, como as estrelas do céu, poucos milhares. E vem essa palavra bem clara: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Nós já falamos esse versículo agora há pouco, sem ter lido no texto. No cativeiro o templo já estava destruído. O templo já estava destruído. A cidade destruída pelos caldeus. Mas a palavra profética ultrapassa, dizendo que o templo será destruído, a Jerusalém será destruída. Mas uma Jerusalém e um templo que ainda seriam reedificados. Observem bem isso. Já está destruído, Daniel, você está enganado. Pois é, está destruído agora. Complementando que depois os fatos acontecem. Haverá maior glória na segunda casa. Vem Zorobabel, reedifica. Aquilo é melhorado e chega aos tempos de Jesus. É algo extraordinário. Aquilo que Zorobabel construiu que nem uma choupanazinha. Mas foi melhorado. Aí vai cumprir essa palavra. Foi destruído. Alguém tem dúvida? É só ir para Israel. Lá em Jerusalém, vocês vão ter ruínas de ruínas sobre ruínas. É camadas. Quantas vezes aquilo lá foi destruído não se sabe. E o templo nunca mais foi reedificado. E não pode. Se alguém o fizer, contraria o princípio de Deus. Porque não temos mais que sacrificar cordeiros num templo terrestre, de forma nenhuma. E um ritual terrestre, porque tudo aquilo existiu para o tempo da plenitude em Cristo Jesus. É voltar ao passado. E nisso Paulo disse: tendes caído da fé. É naufrágio na fé. E quantos cristãos estão torcendo para reconstruir o templo de Jerusalém? Que Deus nos livre e os livre disto. Mas continuemos. Mateus 23, verso 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Que é esta geração? Aquele para quem Jesus falava. Jesus morreu, diz aí, em torno do ano 33. No ano 70, 37 anos depois, o templo foi destruído. Cumpriu-se o que eles sentenciaram para si mesmos. Quando Pilatos apresentou Jesus: eis o vosso rei, eles disseram: não crucificam. Nosso rei é César. Irei matar o vosso rei? E eles disseram: caia sobre nós o seu sangue
caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles deram a sentença para eles mesmos. E depois vem a destruição sobre aquela geração. Continuando um pouco mais, depois dessas primeiras considerações, item 1, ou tema 1, nesse tópico 3, orientações para a fuga da cidade. O sinal claro de que a destruição da cidade havia chegado, seria a aproximação das legiões romanas. Ao invés de mandá-los ficar e resistir ao inimigo, como muitos judeus fizeram, Jesus aconselha os discípulos a abandonarem Jerusalém e a região da Judéia o mais rápido possível. E observemos que detalhes diversos há. Quem estiver em cima no terraço, não desça embaixo procurar alguma coisa, dali mesmo dá um jeito de cair fora. Quem está no campo, não entre na cidade. Aí tem outros detalhes também, não no inverno, dificuldade do período do inverno. Olhe para que não seja no inverno. Que mais? Ai das grávidas. Que não seja no dia de sábado, que eles naquela religiosidade não podiam se locomover muito longe e seriam pegos pelos soldados romanos. E as grávidas, naturalmente, a dificuldade do seu estado de gestação impediriam a fuga rápida, e etc. E muitos estão colocando isso, espiritualizando essas coisas, quando a palavra é para aquela geração. E Jesus disse quando ia para o Calvário: não choreis por mim, chorar antes por vós mesmas, porque chegará o dia que vocês vão dizer: bem-aventurada aquela que não gerou. Então a destruição seria terrível, e de fato foi. E lá está a ruína de muitas coisas daquele passado. Então, o assunto é destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra. O versículo importante para nós isso é Lucas capítulo 21, verso 20. E nesse Lucas 21, verso 20 a 22, é o segundo texto que eu tenho para mim como evidência do fim. Estamos no fim. A vinda de Jesus é para agora. Qual é o texto em si? Leiamos. Lucas 21, verso 20. Mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes; os que estiverem no meio da cidade, que saiam; os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Esse texto de Lucas 20, 21, 22, falando do templo, Jerusalém sendo destruída, é complementado depois nos versos seguintes, 23, 24, que nós vamos estar apresentando daqui a pouco. Então Jesus falou bem claro: haveria o fim daquela nação, naquela geração. Muito bem, passando ao segundo tema, no tópico terceiro, predições sobre acontecimentos particulares. O primeiro, destruição de Jerusalém, o que seria evidenciado pela proximidade dos exércitos de Roma. Isso aconteceu. Daniel falou: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel falou isso também. Mas estamos no tema segundo, a destruição e o fim de Israel. Os dias do cerco e da destruição de Jerusalém seriam dias de terrível e incomparável aflição para o povo judeu. Além da assolação da cidade e do templo, do morticínio de milhares e da humilhação dos sobreviventes, toda essa destruição seria o juízo de Deus sobre o povo de Israel, por terem rejeitado o Filho de Deus,
e por perseguirem os seus enviados. Observemos alguns versos mais. Como disse antes, Lucas 21, 22. Já lemos o verso 22, que diz: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Aquilo não seria impedido. Não adiantava a igreja, os apóstolos orarem e clamarem a Deus, porque já era a sentença determinada. Verso 23: mas ai das grávidas que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Por favor, atenção, destaque, verso: e cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aqui, irmãos, nesses versos, em especial 24, todos os israelitas que escaparam da mortandade na destruição de Jerusalém, na perseguição que se seguiu na época dos romanos, na época do ano 70 aproximadamente, ainda iremos falar sobre isto. Os israelitas que espalharam pelo mundo sempre foram perseguidos. Qual foi a última guerra mundial? Segunda. Quantos israelitas morreram? Foram mortos. Uma nação e nações coligadas levantadas contra os israelitas judeus. Milhões de judeus foram mortos. Mas foi agora? Não. Nesses 2000 anos que eles ficaram sem nação, eles eram mortos e perseguidos em muitos outros países. Rússia, Espanha, Itália, as cruzadas católicas de um Cristo que não ama. Perdoe dizer assim, porque as cruzadas saíram com ordem de matar quem não fosse católico. É cristão, mas não é católico, mata. É judeu, mata com mais dor. E vamos ficar esquecendo ou apagando as páginas da história? Não, está aí. Mas agora, nesse tempo, os israelitas voltam à terra que é deles, porque Deus disse: essa terra está entregue a Abraão e a sua descendência como herança eterna. Pronto. Estavam fora porque sentenciaram a sua autodestruição. Mas chegou o tempo do fim. É a plenitude dos tempos. Chega. E Israel está voltando para o seu lugar. É uma nação como outras qualquer. Não vamos pensar que é uma nação especial, não. Ou se tem alguma coisa especial, é ser descendente de Abraão, e a palavra de Deus não muda. Essa terra é dada aos descendentes de Abraão. Ou Deus não é dono da terra? As nações querem acabar com eles. Fiquem querendo, porque são inimigos de Deus mesmo. E tudo que é relativo ao Deus verdadeiro, o Jeová, aquele que diz e pode dizer que é, eu sou, o mundo está contra ele e contra aquilo que liga a ele, os israelitas, os cristãos, etc. Portanto, esse aqui é um ponto afirmando que já estamos no fim. Mateus 21, 42, disse-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Nunca mais Israel carnal, DNA de Abraão, veio a ser chamado povo de Deus. Rejeitaram a Deus, Deus os rejeitou. Mas existem os israelitas que não são de carne, em espírito. É a esta nação que pertence a vinha de Deus, o povo de Deus.
Mas a palavra está escrita bem claro: o reino vos será tirado e dado a outra nação. Que outra nação? Brasil? Não, de jeito nenhum. Estados Unidos? De jeito nenhum. Aos do Oriente? De jeito nenhum. Aqueles que são Israel em verdade e em espírito. Continuando o nosso texto, por último, nesse tópico terceiro, a parábola da figueira. A conclusão disso que eu estou falando está escrito de novo nesse item 3. Tanto os acontecimentos particulares que se deram no ano 70, depois de Cristo, como também os acontecimentos gerais e os falsos alardes sobre a vinda de Cristo, preditos como acontecimentos atuais, na verdade foram todos presenciados por aquela geração. Como os próprios apóstolos testificam em suas epístolas, Jesus queria que tanto eles como nós estivéssemos igualmente preparados e alertas para a sua vida iminente. Porque o fim vem para todas as gerações, seja por guerras, fomes, peste, terremotos, perseguições ou assolações, ou a destruição final do mundo. Que Pedro fala tão claramente: a terra que agora existe se reserva como tesouro para o dia do fim, dia do fogo, dia do juízo, em que tudo será queimado, destruído, e tudo isso passará como coisa que para mais nada serve. Assim, chegamos ao final da nossa lição, atentando nós que o capítulo que lemos, 24, no seu verso 3, os discípulos fizeram perguntas ao Senhor nessa colocação, que quando acontecerão essas coisas, referência ao item anterior, que foi Jesus falar sobre a destruição do templo e de Jerusalém. Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3. Estão as 3 aí respondidas em Mateus 24, 25, mas não em ordem. Portanto, tenhamos cuidado de não afirmar coisas que não têm sentido. Houve uma coisa que foi para aquela geração e outras coisas que são para o fim propriamente dito. E nesse tempo intermediário ia acontecer muita coisa, está acontecendo muita coisa. Se Jesus demorar, vai acontecer muitas outras coisas, mas não são ainda indício do fim. No meu ver, dentro da palavra, é a apostasia da igreja que já está aí, e lá Israel, descendência de Abraão, Isaac e Jacó, voltando para a sua terra, a terra que Deus deu para eles. Depois de 2000 anos afastados, a nação permaneceu, ninguém conseguiu destruir, com todos os perseguidores que existiram, matando milhões e milhões. Entretanto, aí está um povo descendência de Abraão. Agora tem aqueles que são descendência do Abraão da fé. Do Abraão da fé. Assim concluímos na expressão que temos: diante dos acontecimentos previstos por Cristo e que presenciamos se cumprirem em nosso próprio tempo, estejamos certos de que o dia da sua vinda está muito perto de nós. Na verdade, está às portas da nossa geração. Não sabemos exatamente quando ele virá, por isso a exortação será sempre atual: vigiai, vigiai. Se Jesus não vier, demorar um pouquinho mais, mas nós vamos. Nosso tempo aqui termina, passaremos. Estejamos bem claros quanto a isto. Nunca se viu tanta gente contra Deus declaradamente. Até culto declarado ao demônio e às trevas. E acham que estão fazendo uma coisa grande. Estão afrontando a Deus e pensando que isso vai ficar barato, que Deus não vai responder. Deus, na verdade, não se apresse. Ele tem domínio absoluto sobre tudo.
Mas o Salmo 2 diz que ele no céu dá uma olhadinha para a terra e ri-se da soberba dos homens. Mas o juízo breve virá. Assim nós terminamos esta lição, tendo seguido o esboço apresentado, onde a lição número 5, sinais da vinda de Cristo, desenvolvemos falando sobre predições sobre falsos sinais, predições sobre acontecimentos gerais, predições sobre acontecimentos particulares. E o nosso texto áureo aí está. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O que é que devemos aguardar? A redenção, arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. E muitos estão esperando um tempo de tribulação, muitos estão esperando milênio, muitos estão esperando muitas coisas, esquecendo que o fim chegará após a ressurreição, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 26. Portanto, vamos observar se esperam isso. Na verdade, está na Bíblia a tribulação, na Bíblia está milênio, está tudo na Bíblia. Só que estão com entendimento impreciso e incorreto. Precisam entender melhor e colocar os marcos certos. Jesus já veio, já subiu ao céu e voltará quando? Quando completar o número dos salvos, para levar os seus para as moradas do Pai. E ali estaremos sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.